somar dois números. Parece a coisa mais simples do mundo, né? Mas já parou para pensar como um computador de verdade faz isso? O que acontece lá dentro parece simples, mas o processo é simplesmente fascinante. Hoje, a gente vai desvendar como as máquinas realmente fazem contas, mergulhando no nível mais básico do hardware. Pois é, essa é a grande questão. Como é que um dispositivo que só entende ligado ou desligado, os famosos uns e zeros, consegue fazer uma operação matemática? Parece quase mágica, não é? Mas como a gente vai ver, é um processo com uma lógica impressionante por trás. Para encontrar essa resposta, a gente precisa dar uma espiada lá dentro do cérebro do computador, a CPU. É lá que o trabalho pesado acontece. Mas existe uma parte ainda mais especializada só para fazer as contas. Primeiro, o básico, a unidade central de processamento, ou CPU. Pensa nela como o cérebro da operação, o centro de comando que é responsável por executar cada instrução que o computador recebe. E dentro desse cérebro existe a especialista em matemática, a unidade aritmética e lógica, a ULA. A melhor forma de pensar nela é como a calculadora pessoal da CPU. Sério, toda e qualquer conta, de uma soma simples até uma lógica bem complexa, passa por ela. Ok, então é a ULA que faz a conta. Mas como, exatamente? Não é um passo de mágica, e sim uma sequência de passos super bem definida, quase uma coreografia que é executada em nanosegundos. Funciona assim, ó. Passo 1. O sistema busca o primeiro número na memória e coloca ele num lugar de armazenamento temporário e ultra rápido chamado de registrador. Passo 2. Faz a mesmíssima coisa com o segundo número, colocando em outro registrador. Passo 3. O momento crucial. A ULA é ativada. Ela usa os valores desses dois registradores para fazer a soma e, passo 4, o resultado é enviado de volta para a memória. É um ciclo constante, buscar, calcular e guardar. Mas a história fica ainda mais profunda. Para o computador, esses valores não são números como a gente conhece. São apenas sequências de uns e zeros. E é aí que o verdadeiro gênio do design dos computadores aparece. Vamos pegar este padrão como exemplo, 0100001. Para o hardware, isso é só uma série de pulsos elétricos. Por si só, não tem um significado inerente, não significa nada. Então, a pergunta fundamental é, o que essa sequência realmente significa? É um número? Uma letra? Alguma outra coisa? A resposta é surpreendente. A resposta é, depende do contexto. Se a ULA for instruída a tratar isso como um número inteiro, ela interpreta como o número 65. Se for instruída a ler como um caractere no padrão ASCII, ela vê a letra A maiúscula. E se a instrução for para um número de ponto flutuante, ou seja, um número com casas decimais, a interpretação é de uma fração minúscula. O mesmo padrão, múltiplos significados. E esse é o ponto central, que a nossa fonte resume perfeitamente. Os registradores e as células da memória principal não fazem distinção entre os tipos de dados que armazenam. Como uma sequência binária é interpretada, depende inteiramente das operações aplicadas a ela. Em outras palavras, os dados são mudos. É a instrução que a gente dá que dá significado para eles. Então, a solução é elegantemente simples. A ULA tem circuitos e instruções diferentes para cada tipo de dado. Existe uma instrução específica para somar inteiros e outra, completamente diferente, para somar números de ponto flutuante. A própria instrução já carrega o contexto, dizendo para a ULA: ei, trate esses bits como inteiros, ou agora trate esses mesmos bits como números fracionários. É o comando que define a regra do jogo. Certo, entendemos a mecânica no nível do hardware. Mas como é que isso se conecta com a programação do dia a dia, com as linguagens de alto nível que usamos? As linguagens de programação modernas criam uma camada de abstração, poupando a gente do trabalho pesado. Como diz a fonte, uma das funções essenciais delas é nos proteger dos detalhes tediosos de trabalhar com os níveis mais baixos da máquina. Então, o ponto crucial é este. Toda vez que alguém escreve um código simples como x mais y, lá por baixo dos panos, o sistema está traduzindo esse comando naquela sequência fundamental de 4 passos que a ULA consegue executar. A simplicidade do código que a gente vê esconde a complexidade da máquina. E isso ilustra brilhantemente a filosofia da ciência da computação. Todo o poder e a complexidade que a gente vê no software de hoje são construídos sobre uma base de instruções de hardware que são incrivelmente simples e concretas. É uma escalada do concreto para o abstrato. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se uma simples adição revela toda essa complexidade, imagina o que está por trás de outras operações que a gente faz todos os dias.
Quais outras tarefas supercomplexas são, em sua essência, uma sinfonia de passos simples e fundamentais? A pergunta fica no ar.